Boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez no âmbito da celebração dos 100 anos da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo. Hoje temos a quarto episódio do programa Viver a História. Connosco temos Paulo Goulart, Carlos Brasil, Nuno Vieira e Paulo Lopes, com a boa disposição a contar algumas histórias do nosso futsal. Obrigado, fique connosco. Muito bem, boa noite a todos. Primeiro, coube-me a mim o papel quase de moderador desta conversa de amigos. Acho que não vai ser preciso moderar muita coisa, porque somos 4 treinadores que estamos habituados, qualquer um de nós, a moderar no jogo e na competição. Portanto, acho que não vai ser necessária uma moderação muito grande. De qualquer forma, agradecer o convite como foi feito para a Associação na comemoração do centenário. O desafio como foi feito para construir um painel para falarmos de futsal. E começo por agradecer ao Nuno Vieira, ao Paulo Lopes e ao Carlos Brasil por terem aceito o convite e o desafio, e vamos falar um bocadinho de futsal, daquilo que tem sido a história com H e as histórias com E desta modalidade na Associação de Futebol e das nossas próprias vivências, e no fim talvez fazer um balanço daquilo que historicamente tem sido o futsal e qual o futuro que nos reserva a modalidade aqui, principalmente na terceira, mas nas ilhas sob a égide da Associação de Futebol de Angra. Passava a palavra ao Nuno, só para... Antes de mais, queria agradecer ao Paulo, através da Associação de Futebol, o convite que me foi dirigido. Sou o Nuno Vieira, sou treinador do Grupo Desportivo dos Biscoitos e coordenador técnico da formação. É um orgulho estar aqui presente, porque é uma forma da gente, 4 pessoas de referência da modalidade, divulgar a nossa modalidade e que a gente continue a crescer e que a gente consiga ultrapassar os desafios que o futsal nos coloca pela frente. Bem, eu sou o Paulo Lopes, treinador de futsal. Neste momento estou em repouso ou pré-reforma. Primeiro que tudo, agradecer também o convite, e é uma honra estar rodeado de 3 ilustres crânios do futsal terceirense. Foram quase todos meus adversários. Lá dentro era uma coisa, cá fora é outra. E é isso que é o meu lema de desporto, principalmente nesta modalidade. Na quadra não há amigos, cá fora somos muito amigos, ou pelo menos tentamos ser. Vamos tentar também vou tentar minimamente dar aqui um contributo para o que é o futsal da ilha, e vamos ver, esperemos que corra tudo bem. Sou o Carlos Brasil, agradeço também aqui ao meu camarada Paulo o convite através da associação para estar cá presente. Acho que é um orgulho para todos nós estarmos primeiro num ilustre painel e depois legado já à história, e numa instituição que tem praticamente 100 anos de vida. O futsal provavelmente tem cerca de 20, 21 anos sob a égide da associação, e nós estarmos cá legados à história da modalidade, acho que para todos nós é um orgulho enorme, porque também demonstra muito aquilo que é a nossa paixão pela modalidade, a paixão pelo compromisso que sempre tivemos com a modalidade, e principalmente para aquilo que nos empenhamos não só a fazer evoluir os clubes que representamos, mas essencialmente, e provavelmente vamos falar algumas histórias dessas, naquilo que a nossa amizade e a construção da nossa amizade ao longo dos últimos anos permitiu trabalharmos para o desenvolvimento da modalidade. E portanto, eu posso dar o exemplo que sou amigo desses 3 senhores que estão aqui à minha direita, e essa amizade foi construída única e exclusivamente devido ao futsal. Portanto, acho que é um exemplo e uma personificação enorme daquilo que é o poder da nossa modalidade. Se o Carlos me permite, à exceção de alguns blackouts pelo meio. Umas zonas cinzentas. Umas zonas cinzentas. Então agora tem competições diferentes, por isso a amizade é mais frequente. E não há blackout. A amizade. Cresce nos anos que a gente não joga com o jogo. É verdade. Muito bem. O primeiro tema que eu gostava de lançar para a discussão, e se calhar um bocadinho aqui mais para o Carlos, apesar de todos nós termos acompanhado de alguma forma o início da modalidade na associação. O Carlos, na altura, ainda muito novo, eu recordo-me com 16, 17, 18 anos,
Aliás, o Carlos já vou contar uma história sobre isso. O Carlos foi o responsável por eu ter vindo para a Fonte Bastardo na altura, quando regressei à ilha. Mas o Carlos foi sempre muito ligado a várias equipas, um dinamizador de torneios de verão também, salvo erro. Portanto, acho que o Carlos é a pessoa ideal para nos falar desse primeiro ponto. A história que eu gostava de contar relativamente ao Carlos foi o Carlos que me convidou na altura, quando estamos a falar de 2008, 2009, quando eu regressei à terceira, para treinar a Associação de Jovens da Fonte Bastardo. E o Carlos é que era o dirigente. E acertámos muita coisa, eu fui mandando os PowerPoints, os planeamentos do treino, o que é que era necessário. E a primeira semana de treino acabava no Municipal de Angra, no pavilhão Municipal de Angra, que tem aqueles balneários que os duches são do lado direito, não é? Faz assim uma curva e tem aqueles duches grandes do lado direito. E eu tinha dito ao Carlos que naquele dia, como era o último treino do microciclo, do primeiro, queria fazer banho de gelo. Mas pensei que toda a gente sabia como é que era o banho de gelo. Então o Carlos perguntou-me assim meio envergonhado, perguntou-me como é que era o banho de gelo e disse, uns caixotes, uns bidões de lixo, umas caixas grandes para o pessoal poder estar em pé, 2 ou 3 de cada vez. Eu disse, eu vou desarriscar isso, mas fiquei com a sensação que eu não tinha percebido bem o que era. Então a gente vamos para o último treino no Municipal e estávamos a treinar e eu vejo o Carlos entrar com caixotes e caixotes para o balneário, sacos de gelo tipo whisky. Eu não sabia o que era aquilo. No fim do treino a gente vai para acabámos o treino, íamos fazer o banho de gelo e então o Carlos tinha montado uma piscina daquelas grandes, daquelas piscinas de criança, estava com uma bomba a tentar encher a piscina e para fazer gelo eram 2 ou 3 saquinhos daqueles da bomba de gelo redondo de pôr no copo de gelo. Portanto, esta foi a minha experiência de banho de gelo com o Carlos Brasil. Essa foi engraçada, porque à última hora quem tinha ficado a arranjar o gelo não arranjou e a única alternativa foi eu ir à bomba de combustível tentar levar o gelo que tínhamos. Mas pronto, não foi. Não se pode dizer que não tentaste. A tentativa e o Tentativa estava lá. A piscina acho que serviu uns anos mais tarde para a filha dele. Não, serviu para os meus sobrinhos na altura. Pronto, a minha história da modalidade começa sensivelmente em 2003 e há uma pessoa que continua ligada à modalidade, que teve um papel fundamental na minha integração na modalidade, que foi o Ernesto. O Ernesto, na altura, o Ernesto Gouveia, na altura trabalhava ao lado das casas dos meus pais. Eu, no verão, sempre tive uns part-times para ter algum dinheiro até depois para ajudar nas despesas de estudos. E o Ernesto, como trabalhava ali à frente, comecei a trabalhar com ele. E a confiança que nós fomos ganhando um com o outro, fui aí que eu o conheci. Ele praticava futsal em Inatel, na altura, e fez-me... eu nunca tinha praticado desporto nenhum, e fez-me ganhar um carinho pela modalidade. Nesse ano, estamos a falar em 2003, há um torneio, uma mini maratona de futsal organizada para as meninas, que foi, lembro perfeitamente, organizada pelo professor Pedro Lima, que foi treinador do Paraense há pouco tempo, que foi intercalo Lagoa e Benfica a fazer um torneio, e eu, com a malta da minha turma, fizemos uma equipa e entramos no torneio. O Ernesto até entrou noutra equipa, e foi aí que começou, foi o meu primeiro contacto com a modalidade. Nesse segmento, nós fomos 7, 8, ganhamos um jogo que seja, acho que marcamos só um gol e quando marcamos aquele gol foi uma festa enorme. Nesse segmento tinha ficado ali habituaste às derrotas desde o início. Foi mais ou menos isso. Tinha ficado ali alguma paixão para aquilo que tinha acontecido, para a organização e depois ali 2 meses depois, em setembro, organizo um torneio em São Bartolomeu. Na altura que os matraquilhos já participaram. 10 equipas, as coisas começaram a tornar sérias. Portanto, tinha eu 15 anos e com a organização de um torneio que ainda tinha noção de que é que podia ser, as coisas correram bem. E na época seguinte, juntei-me aos Maridos de São Mateus e, portanto, em 2004, 2005, na altura não tínhamos equipamentos, contactei o Boa Vista através do departamento de futsal, conseguiram-me arranjar alguns equipamentos e, portanto, a partir de 2004, 2005, precisava de um clube que tivesse estatutos. Aproveitei na altura, já tinha existido, e não estava completamente, nem sequer tinha noção dos prazos que existiam. As competições já estavam a andar. Mas nessa altura já havia campeonato de ilha. Já. O campeonato, creio que já tinha começado em 2001, se não estou em erro. 2001, 2002. Portanto, se não estou em erro. E começa muito na lógica, salvo erro, e vocês podem me ajudar também, porque eu não estava cá nessa altura, mas salvo erro ainda muito à base dos jogadores que deixavam o futebol de 11
e que competiam no futsal, ou já com Sim, equipas. se bem me recordo. Sim, penso que sim. E o Sebastianense, Creio que o o Sebastianense é Sebastianense campeão nesse. ganha uma prova. Eu não sei se é um E aliás, torneio, a nossa se é um entrada, campeonato. a nossa entrada só acontece porque no torneio de abertura o Lusitânia desiste. Na altura o Lusitânia com o João Medeiros. Sim. A tal mosca dos 8 jogadores, não é? Exatamente. Diga-se de Futebol passagem, não há muitas épocas que a gente começa a ter jogadores verdadeiramente formados no futsal. Exatamente. Ainda Sim, temos plantéis com jogadores. Portanto, Sim. e nós entramos só no campeonato e na taça, nesse primeiro ano, porque nós já fazemos a excursão mais tarde e entramos para substituir uma equipa que tinha assistido, neste caso era o Lusitânia. E a partir daí a ligação foi continuando. No ano seguinte, nós, na altura ainda nos Maridos São Mateus, criamos um escalão de formação e tive o prazer de os iniciados. Que também tiveste desde cedo sempre ligado às escolas de formação. Sim. E nesse ano, como integro os Maridos São Mateus, fico ligado ao futebol de 7. No ano seguinte não há a continuação do futebol de 7 e proponho à direção dos Maridos São Mateus perfeita aqueles miúdos que subiam dos infantis e fazemos futsal. Escalão de formação. E a partir daí tive sempre a felicidade de acompanhar a criação dos escalões de formação. Ou seja, a primeira competição de iniciados tinha lá uma equipa que eu representei. Na primeira vez que houve competição de juvenis também existia uma equipa onde eu representei e no júnior já também. Portanto, foi os Maridos São Mateus nesse primeiro ano, depois foi na Fonte Bastarde em 2008, 2007, 2008, que era o ano antes da tua chegada, e depois a partir de 2009, 2010, perdão, 2008, 2009, que é no ano seguinte, que há a criação também de júnior já. Depois, em 2009, acho que há um momento aqui, há 2, 3 momentos que acho que são marcantes no desenvolvimento da modalidade. Um é a tua chegada, e acho que isso é fulcral. Há uma mudança de paradigma com a tua chegada, seja no planeamento de treino, quer na própria identidade do jogador terceirense, e nós podemos fazer até uma comparação com as outras 3 associações de Açores, e portanto há uma clara influência da tua metodologia no futsal local. E portanto eu tive o privilégio de acompanhar o choque que foi as primeiras semanas de treino, mas também foram enriquecedoras. A ruptura cerebral. Sim, sem dúvida nenhuma. E portanto acho que isso aí foi um bocadinho também que o futsal cheirense ganhou com a tua vinda, e portanto e podemos se calhar fazer o mesmo paralelismo com o futsal de Ponta Lagada, com o Roger Augusto. Portanto acho que há influências diretas desses naquela altura, porque o futsal cá, além da paixão, via-se sede de conhecimento, e o nosso contacto exterior, tínhamos tido o Porto Martins, numa altura ainda mais embrionária de futsal, nos nacionais. Depois tivemos faltava contato com o exterior, União Praense, que o Mr. Paulo Lopes vai falar nisso, que tem contacto com a terceira divisão, e depois já a tua vinda, que na minha opinião, e depois já a seguir a passagem dos matraquilhos pela segunda divisão, integrado numa série nacional, que acho que é o passo seguinte. Claro. É, portanto, que acho que nos traz há mais conhecimento, há mais capacidade de apreciar aquilo que era trazido cá, e portanto acho que são isso é uma discussão, três pontos. É uma discussão que vamos chegar lá, mas acho que tocaste num ponto importante, e acho que vocês concordam todos, enquanto nós estivemos fechados aqui no nosso quintalzinho, a jogar sozinhos uns contra os outros, a bater bolas contra a parede, e não tivemos noção daquilo que é a realidade nacional, o que é o jogo, o que é que o jogo despoleta nos jogadores, e o que é que nos cabe a nós induzir e procurar que esses jogadores manifestem em competição. Acho que enquanto nós estivermos fechados aqui ao nosso espaço, não vamos ter dificuldade em dar o salto qualitativo que precisamos para atingir esses patamares. Mas tínhamos o caso do Porto Martins. Acho que o Porto Martins faz uma bela demonstração da qualidade. Acho que ficam 3 pontos na manutenção. É por pouco que não coisa. E lá que eram jogadores só de futebol, praticamente. Foram importantes para a modalidade. Foram os primeiros. Eu vou-me recordar aqui,
se calhar do Espírito Santo, por exemplo. Acho Rossi, que era o Rossi era uma referência na o baliza. Ross, a baliza, era O Martim também, a mesma coisa. quer dizer, não acompanhei, conheço os era nomes, mas não o Espírito acompanhei. Santo como pivô. O Martim Quer dizer, foi teu guarda-redes muito foi o meu tempo. O guarda-redes. Espírito Santo era um pivô, um ponta de lança do Praense, certo? Foi, jogou. Então, Ela acho que era de Faial, veio para cá jogar para o Praense, parece, mas não me Sim. recordo, essa história não sei Mas bem. pegando um bocadinho nisso, podes também falar da tua. Mas Tu foste numa altura em que aquilo que o Carlos dizia, a barreira que havia entre o futsal, nem sequer era na região, na altura era na ilha, não é? sim, Entre o futsal na ilha e o futsal nacional, pois, tu foste o primeiro, se calhar, a romper essa barreira, porque acompanhaste o União Praense nessa participação acompanhei. numa terceira divisão, na altura, salvo erro, já com o Lagoa e Benfica também, não é, Paulo? Sim. Isso pronto, é uma marca que ficou cá dentro que eu não me arrependo, até hoje não me arrependo de nada do que fiz, mas se fosse hoje eu não tinha assumido o cargo de treinador. Eu tinha acabado de tirar o curso com o Carlos Brasil. Eu lembro perfeitamente. Eu tinha jogado, eu jogava na equipa, na época anterior, ganhámos o campeonato, ganhámos a Taça de Ilha e ganhámos o regional, que era entre Que era duas o equipas, apuramento à que terceira era divisão. foi com os valentes. Ganhámos lá dois jogos, cá empatamos o terceiro e ficou e pronto. Depois acabamos por perder o outro, mas foi já na coisa. E quando aparece o convite, epá, eu disse, eu acabei, eu não tenho condições para ir defender um barco deste, para levar um barco deste à frente. Mas aqui a gente apoia. Quer dizer, e o mais problemático no meio disto tudo foi que nós tivemos até ao último dia sem saber se íamos ou não. Por causa dos apoios. Porque Exatamente. o Lagoa Benfica tinha ficado na terceira divisão e o Governo Regional só apoiava uma equipe. Uhum. Ora, vamos, ficamos, não vamos. Era uma oportunidade única para todos os jogadores, aqueles jogadores que tinham estado lá, para a direção que estava, porque era a primeira vez que a União de Desportiva Praense podia estar no Nacional, e arriscámos o sorteio. O que é que acho que era, se não conseguíssemos apoios, era uma penalização de 2 anos, salvo erro, e monetária também. Sim. Mas acabamos por arriscar e não sei como, mas lá se conseguiu os apoios para a ida. E pronto, e depois foi o encarar por uma coisa totalmente nova. Né? Se aquilo que a gente via aqui, que era o Porto Martins, tinha equipas, a gente via, mas não é a mesma coisa, contacto. E foi uma aprendizagem muito grande para mim, para os jogadores também, mas os jogadores, quase todos eles, já eram de futebol, tinham Camané, o falecido Camané, Deus o tenha. Eu já tenho. Que era fantástico, foi uma pessoa que me ajudou muito, mas faltou-me, porque a tal questão, eu sou um bocado crítico nesse aspecto, porque quando eu digo que se fosse hoje não aceitava, porque é prometerem-te uma coisa, prometem-te ajuda, vão-te ajudar, tu és novo, tu foste colega, porque impor alguma coisa a um colega que foi jogador é um bocado complicado, não é fácil, não é? E numa competição nacional, e depois com os jogadores. Com os níveis de dificuldade. Exatamente, quer dizer, tínhamos um jogador que já tinha jogado na segunda divisão, que era o Rocha. Sim. Também Claro. tivemos ajuda, foi importante no grupo, mas quando engarámos, fizemos a primeira viagem e depois, e atenção, a planificação da época toda foi toda em cima do joelho. Porque se íamos daqui para Ponta Delgada para jogar um jogo da Série Açores e ir no mesmo dia já é complicado, ir para o continente e fazer um jogo é muito mais complicado. E era assim que a gente fazia. A gente ia de manhã, jogava às 3 ou 4 horas da tarde, ficávamos lá e víamos outro dia de manhã. E a primeira saída é ao Barreiro, nunca mais me esqueço, pantufas. E até estávamos a jogar mais ou menos, 2-1 intervalo, 3-1, não me recordo que estamos a perder. Vamos 11-3. Foi logo assim uma marca de estamos feitos. Era entrar por um lado, entrar por outro, aquilo é a velocidade máxima, miúdos, todos recortados ali nos parques de estacionamento, que depois conversamos, onde é que vocês arranjam? Mas aqui, eles jogam aqui no meio dos carros, eles têm mais habilidadezinha, a gente pega neles e vamos para lá. E pronto, e depois em casa recebemos, salvo erro, o Porto Santo, ganhámos, demos uma moralzinha. E depois, porque, e esqueci-me de dizer, eu faço só meio campeonato. No final da primeira volta, eu vi que não tinha condições nem anímicas, nem estava. O grupo já não
Pronto. Os resultados pesam. Só quem não passa, Sim. acho que já passamos tudo, não sei se já Exatamente. passaste também por isso, Vou tocar coisa, nesse mas por um outro motivo, mas a gente sente perfeitamente que já não está a dominar, Exatamente. não está a dominar o grupo, Está a perder não o está, barco. exatamente. E então antes Já que não somos antes parte se- da solução, mas somos parte do problema. exatamente. E então eu pus o meu lugar de expressão e aceitaram e pronto. E infelizmente o União nesse ano não conseguiu aguentar, mas estou convencido que tínhamos capacidade, porque tínhamos bons jogadores, até tínhamos jogadores que depois vieram mais tarde a revelar-se, nomeadamente o Márcio que é da Casa do Belo, Sim, sim, sim. que é Carlos treinou, Sim, sim. o Um jogador que Nuno Couto. foi meu colega, claramente um jogador que taticamente estava à frente do tempo do futsal. Era daquele jogador que a gente dizia só uma vez. Sim, Não era jogador de treino, atenção, que era uma crítica que ele fazia, mas que no fundo é assim, treina, mas chegava a hora da verdade, contava-se com ele. Entre muitos outros, né? Mas tínhamos uma boa equipa e acho que se faltou precisamente foi o tal contacto que depois viemos a ter, nomeadamente aqui o Nuno veio a ter mais na segunda divisão, que acho que tínhamos todas as condições para manter o União Paraense na terceira divisão. Se tivesse havido esse contacto e se tivesse havido alguma experiência da minha parte, que vale o que vale, né? Agora, né? Mas está feito, está feito. Mas o que é certo é que era uma realidade muito Era distinta. era uma realidade muito boa, mas nós até acabamos por depois entrar assim um bocadinho na ilusão, porque nós fizemos a primeira volta, fizemos 9 pontos. E os 9 pontos são conquistados até à quinta jornada. Entre eles, vamos ganhar o Lagoa Benfica, que é o primeiro derby nacional, e nós ganhamos 5-4 com um grande gol, o Toninho. Bola do meio campo. Bola Foi do no meio Vitorino, não foi? Hã? Foi no Vitorino. Não, ganhamos não. Eu lembro, mas Não, isso é a segunda volta. Na primeira volta fomos eu lembro de ter ido ver esse jogo. ganhámos, na segunda volta já não estava. Na primeira volta ganhámos lá 5-4. Epá, levámos um aperto muito grande. Mas o Rocha e o Tony com a sua. Se me permites, Paulo, Força. Tony foi o meu atleta e ainda hoje, na brincadeira, já falou sobre isso. Para mim é o rei do segundo posto. Foi um jogador que foi muito importante para mim e dou-lhe esse valor aqui, publicamente, porque era um homem de experiência e um exemplo de competitividade. Exatamente. Chegou a estar comigo na segunda divisão e vou falar nisso, e foi o meu melhor marcador nesta época. Isso é revelador do atleta que era o Tony. Sim. Aí todo o meu elogio. Claro. Situações de 5-4, jogador extremamente inteligente. Sim, e tem uma, aquilo foi eles fizeram um 4-4, eles fazem o 4-4, eles tinham um guarda-redes que era do continente, mais alto que o Carlos, eu não me recordo do nome dele, mas grande, alto, tocava quase tudo. Sim. E eles vão todos fechar a bola no meio, e o Toninho espeta lá. O guarda-redes veio tudo em voo, e ela passou onde podia passar. Pronto, e isso criou-nos um bocadinho de ilusão de dizer, afinal nós somos capazes. Certo. Somos capazes. E depois perdemos em casa, depois fomos ganhar ao Montemor, e em primeiro lugar. Isso é uma viagem também que é para só para não me quero demorar muito nisto. Como é que era para ficar a coisa? Nós saímos aqui e tínhamos jogo em Montemor às 4 horas da tarde. E nós tínhamos um intercâmbio com o Lagoa Benfica, que tinha uma carrinha lá. Eles jogavam em casa, nós jogávamos fora. Quando nós íamos fora, eles emprestavam-nos a carrinha. E o Silva, não sei se lembra do Silva, que era militar, já morava lá, já tinha sido aturado. Ele levava alguns no seu carro e o resto ia na carrinha. E depois, como é que é, como é que não é? O Luís Carlos Canon, mais conhecido por Canon, era o capitão da equipe e era dirigente também. Então a gente leva umas sandes, vamos levar umas sandezinhas. Eu fiz umas sandes, ele levou umas sandes também. E fomos a comer no carro, para imaginarem bem o que é a situação. Chegamos ao aeroporto, carrinha. Costuma estar sempre lá num sítio determinado. Ligar para o Vitor Santos, acho que era o Vitor Santos. Olha, lá conseguimos descobrir a carrinha no seu. Lá fomos, chegamos ao pavilhão, eram os árbitros à nossa espera. E fomos a comer sandes, mas chegamos lá com 10 jogadores.
Não vamos 12, era 10 só, que é para não haver muita despesa, né? Não fazer mal sempre. E, epá, pedimos uma desculpa, dizer que tinha acontecido, não sei quantos mais, lá os gajos condescenderam, a tal meia hora e tal, está mesmo em cima da meia hora, a gente tenta para dentro do campo, que é sempre que é 1 minuto ou 2, foi uma coisa, vamos jogar, opá, eu sei que a gente saca lá um 4-3, ganhamos. Epá, é sério, foi uma noite de folia, né? Depois, epá, pronto, depois começaram a aparecer também as outras equipas, depois, claro, ele estava em primeiro lugar, mas não tinha jogado com as melhores equipas, né? Os Torpedos, os Independentes, os Sonambos, quer dizer, tudo equipas bem apreciadas, já com muita tarima no futsal nacional. E aí depois começaram a vir as trutas e começamos a perder, mas começamos a perder, epá, era por um gol. 2 gols. Só vamos uma goleada, depois foi a primeira e foi a última, foi nos Olivais. Acho que foi nesse ano, tenho a impressão que o Olivais é que ganha a série, não sei se só. E aí foi, pronto. E depois aí, pronto, a minha passagem por União é esta, agradecer muito a oportunidade, mas não me arrependo, não se vai, não me arrependo, mas se fosse hoje não aceitava. Com a experiência que Claro. fez falta ali. E essa passagem de certeza que foi fundamental também para o teu percurso depois na Casa da Ribeira. Sim, depois começa, pronto, aí houve um interregnozinho também, mas eu peguei na equipa com o Chico Ávila e depois foi um percurso ali na Casa da Ribeira. Exatamente. Mas a União honrou muito, que fui campeão lá a jogar e depois ter estado ali, acho que honrou muito ter vestido aquela camisa. Nem mais. Acho que era importante também agora, como já tínhamos falado, esta passagem para a terceira divisão é quase a nossa primeira porta para o futsal nacional, não é? Ainda muito amadora, muito anárquica em algumas coisas, quer na forma de treinar, quer na forma de jogar, não é? Estamos completamente. Não vale a pena florear. Não é uma crítica. Completamente, que até o Nuno foi treinar. Fui a cobaia. Não foi a cobaia, mas fez 2 treinos comigo e infelizmente, para mim, infelizmente, tinha sido uma mais-valia. Sinceramente, não é para ele estar presente neste. Não, ele tem um pezinho bom. O pé esquerdo, tem o pé esquerdo trata bem. O joelho esquerdo se deu. O joelho esquerdo se deu e ele. O que eu dizia é a constatação de uma realidade, é o que havia na altura, o nosso jogo aqui na ilha, e se calhar até nos Açores, vivia muito daquilo que os dissidentes do futebol de 11 traziam para a modalidade, era um jogo muito estático, o fixo não passava para o meio campo ofensivo, o pivô não baixava para o meio campo defensivo. O melhor exemplo que nós podemos dar nesse aspecto é a questão do União Praense. O União Praense, lembro perfeitamente, o Peixinha, o Rui. Tinha jogado de hockey para ti. E o União Praense tinha uma característica muito própria de defender. E, aliás, depois tinha um canto que era o canto, toda a gente conhecia, que era o canto do União. Toda a gente reconhece isso. Que eram dois atletas no meio da área que faziam ali um movimento e era sempre, ou era gol ou era perigo. E era só aquele canto que tinha, ou seja, bastava... Mas o Rui tinha essa vantagem de trazer muita coisa do hóquei, que na essência é muito similar ao futsal. E tirava vantagem desse conhecimento que já tinha do jogo. O Maca era outro que tinha essa vantagem. O Maca, por fato devido ao basquete, que tinha movimentos muito semelhantes, também se adaptou facilmente e a própria questão de futsal, obrigação, entre aspas, pensando desculpa, só dizer isso. E eram um bocadinho estes jogadores que rompiam um bocadinho aquele sistema do parado e pausado que se jogava no início, não é? Sim, e esse Peixinha, já que falamos nele, epá, foi um pivô de referência. Foi aquele que tinha conhecimento de jogo e tinha qualidade técnica e física, que isso era uma arma que a gente tinha. E quando ele não estava bem, que havia cá como tudo jogo, mas ele praticamente é que era a nossa alimentação de ataque. Eu, antes de passar ao Nuno, vou só uma história de um guarda-redes que um bocadinho também para fazer aqui essa dificuldade que era e que o Carlos sentiu comigo, uma situação estratégica que para mim era muito, muito simples, que era o defender o 5-4, não é? Neste caso nós a jogar 4-5. O Carlos deve se lembrar disso. Eu, na altura os jogadores estavam com dificuldade em perceber como é que conseguíamos defender com
uma equipa que jogava com um homem a mais, como é que nós íamos encaixar ali naquela estrutura e naquela dinâmica. E eu então, na altura, criei um PowerPoint. Eu gosto muito de arranjar situações semelhantes cuja ideia seja a mesma e de alguma forma criar ali uma metáfora que choque. E então, o que eu me lembrei na altura foi o cerco aos castelos. Comecei com um PowerPoint muito engraçado, do cerco ao castelo, que enquanto os gajos estivessem cá à volta do castelo, a gente ia pondo azeite por cima deles. Eles não podiam era derrubar a porta e entrar no castelo, porque quando eles entrassem no castelo, os gajos iam viomar as nossas mulheres todas e iam partir as nossas monjas todas. E então daí passo para a parte tática. E começo a dizer que a analogia do castelo, enquanto eles andassem por fora da nossa estrutura, não havia problema, que o problema era cada vez que a bola entrasse dentro da nossa estrutura, que era no fundo o arrombar a porta do castelo. Isso passou-se, a malta, alguns com uma cara meia de dúvida ainda, mas no fim eu acabo e digo, então, mas agora está percebido? E há um guarda-redes que se levanta e diz assim, mister, eu percebi, mas na minha mulher ninguém toca. Portanto, era um bocadinho assim. Tínhamos que andar um bocadinho aqui às voltas para chegar ao tato, porque de facto não havia. Estava-se a falar aqui na questão tática. O meu primeiro jogo com equipas do exterior foi com o Sonómbulos para a Taça de Portugal. E recordo-me perfeitamente em que começa o jogo. Eles estavam na estrutura com um jogo de pivô. Passado 5 minutos, eu vejo o treinador chamar 4 jogadores. E isso com 5 minutos de jogo, 0-0. A gente leva a massacre, diga-se de passagem. E depois, passado 5 minutos, lança 4 jogadores e muda do 3-1 para o 4-0. Isso para mim foi consegui detectar. Mas durante o jogo não consegui. Foi continuar na atitude e a trabalhar. Sim. E nesse jogo estava a ser relatado numa rádio local. O Cardoso foi enorme, defendeu tudo e levou o jogo para os penaltis. Nós criamos perigo, mas em termos táticos. Já interpretavas o que estava a acontecer, mas faltavam de ferramentas para de alguma forma induzir aquilo. Eu conseguia detectar onde é que o treinador queria, mas não conseguia dar indicações à minha equipa como é que havia. Estava completamente a começar e percebo o que o Paulo está a dizer e eu faltava posso dizer que arrisquei imenso e não me arrependo de ter arriscado, mas em atletas que estão comigo já há mais de uma década eu costumo dizer, a gente na altura ganhamos e não sabíamos metade do futsal que temos hoje, mas tínhamos uma coisa que era a atitude, uma resiliência enorme, que também é importante de futsal. O futsal não vive só da tática, mas concordo perfeitamente, o choque com o futsal exterior foi enorme. E aí ainda nem sequer estava na segunda divisão. Na segunda divisão, aí sim subimos para a segunda divisão e eram duas séries uma de 13 e uma de 14, com equipas, com jogadores. Eu lembro-me perfeitamente do Drula com 30 e tal anos na altura, tinha um andamento que parecia um miúdo de 19 anos. E isso aliado à cultura tática foi um choque muito grande. O Paulo estava a falar em apoio na altura, não posso dizer isso, toda a gente sabe que a gente subiu, fomos com os jogadores que foram campeões e o espírito foi esse mesmo, de aprender, tentar competir o máximo possível, mas foi extremamente difícil porque o choque de realidade competitiva foi enorme. E lembro-me aqui perfeitamente de uma situação que foi no pavilhão do Belenenses. Eles estavam a ganhar por 4-0, a dominar o jogo completo. E eu, na altura, eu sempre olhei para o 5 para o 4 como uma forma de recurso, mas tive a reverência de chamar a minha equipa no tempo técnico e dizer assim: a gente agora, no próximo canto, monta 5 para 4 e tenta marcar um gol. Era o objetivo do jogo. O João Freitas Pinto percebeu a minha ideia. Tem uma pessoa com uma cultura enorme de futsal, o que é que me fez? Roubou uma bola e nunca mais toquei na bola e ficou 7-0. Nunca mais tivesse canto. Mas hoje em dia rio-me disso, mas eu acho que a grande riqueza que eu também trouxe, posso dizer, ao nosso futsal e aos meus jogadores, que lhes devo muito isso, foi a partir de certa altura a gente percebeu que dificilmente ia conseguir ou pontuar ou conseguir a manutenção e ligamos ao processo. E muitas vezes fui goleado porque tentei em 5 para 4. Lembro, o Vila Verde estava ali 2 ou 3 golos de diferença e o Vila Verde, com a cultura que tem, desmontavam-nos um 5 para 4 e marcavam golos de uma forma fácil. Mas tudo isso para dizer o quê? A própria competição era a aprendizagem para vocês, não é? Eu fui por aí, porque acho que foi a única forma que eu pude ter alguma experiência positiva. E eu não sabia metade do futsal que sei hoje, mas foi essa coragem que me fez perceber. E acho que há jogadores que me acompanharam, infelizmente ainda hoje, o caso do Tércio Perdigão, o Nuno Cardoso,
o Fábio Raposo, estão comigo, são neste momento os jogadores que ainda restam dessa geração e cresceram com isso. E o Carlos disse bem, não posso dizer que fomos nós os primeiros a abrir as portas do exterior, mas nesta altura, trazer cá o Belenenses, acho que foi rico, não só para os meus jogadores, mas para todo o futsal em geral. Houve uma abertura. Claro. O Belenenses estava na segunda divisão, está na primeira divisão. O Quinta de Lombos estava na segunda divisão, está na primeira divisão. O Borrinhosa estava na segunda. Foram tudo equipas aliás, que... com a vantagem, entre aspas, que para vocês era uma desvantagem, com a vantagem para as equipas que vinham cá, neste ano, 12-13, salvo erro, a segunda divisão eram só 2 séries. Portanto, era significa que só com 2 séries, obviamente que as melhores equipas têm a probabilidade na tua série de ter as equipas melhores é maior, não é? Porque depois, salvo erro, vocês descem, os matraquilhos, voltam a subir, mas quando sobem na época 14-15, salvo erro, 14-15. Quando sobem na época 14-15, já apanham uma segunda divisão com 5 ou 6 séries. Na próxima época, a série Açores vai ser integrada numa série da terceira divisão. Certo? E a equipa que vencer a série Açores este ano fica na segunda divisão. A questão que eu coloco aqui não é para a próxima época, portanto não estou a falar de 21-22, estou a falar já de 22-23. Imaginemos que a equipa que ganha a série Açores e fica na segunda divisão, desce de divisão, vai descer para a série Açores para a terceira divisão, certo? Mas nós Açores, na minha opinião, nunca mais vamos conseguir colocar uma equipa na segunda divisão, por uma questão muito simples. Das outras 6 séries, ou das outras 5 séries da terceira divisão, o vencedor da série sobe diretamente à segunda divisão. O vencedor da série Açores vai ter que jogar com os segundos das outras séries para garantir o apuramento à segunda divisão. O que é que eu quero dizer com isso? É que, não sei se foi imposto para a Federação, se foram as nossas associações que o aceitaram. Mas se calhar nesse processo, os treinadores, dirigentes, clubes, se calhar deviam ser ou ser mais interventivos ou então ter outra receptividade por parte ou da associação ou da federação. Porque o que vai acontecer é que daqui a 2 anos nós vamos ficar quietinhos na nossa série Açores na terceira divisão. Aquilo que eu dizia há bocadinho, vamos ficar a jogar no nosso quintal contra a parede com o vizinho do lado e os outros vão continuar a ser os melhores e a evoluírem e a poder progredir. Competem entre si, não é? A minha questão, a minha dúvida é em que é que esta série Açores contribuiu para o futsal açoriano? Para mim, nada. Nem para o futsal, modalidade em si, nem para a formação dos jogadores, dos atletas. Acho que o contributo foi, nem digo mínimo, o contributo não existiu, com a agravante de mantermos o mesmo figurino, uma série Açores, numa terceira divisão e completamente coartados, completamente inibidos de poder chegar a uma segunda divisão. Eu acho que estão-nos a isolar completamente. Eu acho que, se permitem, eu acho que eu há pouco referi que há 3, 4 episódios importantes na história do nosso futsal terceirense, e não tem essa continuidade por falta desse contacto. Lembro perfeitamente. E esses casos acho que são fáceis esses pontos que dão algum ar fresco ao nosso futsal e que permitem-nos crescer. E, portanto, lembro-me, por exemplo... Deixa-me só dizer isso. Na minha opinião, os anos em que as nossas equipas, aqui na terceira, mais evoluíram foi na época, precisamente estávamos a falar, 14-15, salvo erro, em que os matraquilhos e o Posto Santo estão simultaneamente na segunda divisão. E lá está o que o Carlos diz. Não foi pelo contato direto das outras equipas a competir diretamente com eles, mas foi pelo contato indireto de ver competição a sério. Cresceram os que estavam em campo, mas as outras equipas tiveram a capacidade de crescer com uma perspectiva diferente daquilo que era o jogo. E lembro perfeitamente... O problema peço desculpa, Carlos, a gente está aqui numa situação, além da geografia que a gente não consegue deslocar as ilhas para o pé do continente, estamos sempre dependentes de 3 decisões e dos feedbacks que eu vou tendo de colegas de outras associações, por exemplo, o pessoal da Associação da Horta gosta da série Açores, porque para eles é a oportunidade de competir com o exterior. Para nós, eu não sou contra essa opinião, e a verdade é que o futsal açoriano com estas séries Açores está a ser cada vez mais castigado e eu não aceito que a Federação venha-nos dizer que temos que fazer o nosso papel. Nós temos que fazer o nosso papel integrados na realidade nacional. E não é isso que está a acontecer. Em relação a essa decisão, aliás, eu aproveito para dizer, a minha opinião foi pública, portanto tive a oportunidade de escrever sobre isso mesmo. A Associação de Futebol de Angra era favorável ao terminar da série Açores, ou seja, a Associação de Futebol de Angra defendia que a série Açores devia acabar, devia terminar, e as equipas dos Açores deviam ser integradas nas séries nacionais. Neste caso foram a Associação de Futebol de Ponta Delgada e a Associação de Futebol da Horta
que entenderam que não devia ser assim. Queria saber também a vossa opinião sobre a aposta que tem sido feita também no jogador exterior à região e até nos treinadores que têm vindo para a região, para os clubes da região, e qual é a vossa opinião sobre isso e o contributo que tem sido deixado na região. Não sei se alguém quer pegar aí. Eu posso falar. É assim, eu até hoje nunca tive a oportunidade de trabalhar com um jogador do exterior, por isso a minha perspectiva sobre eles é sempre no sentido de adversário. Todas as pessoas que venham para ajudar e para acrescentar valor, acho que são bem-vindos. Agora, o vedetismo, eu aí não aceito nos jogadores que sentisse, digo-os diretamente como adversário. Quem vem de fora tem que respeitar quem cá está e tem que ser para acrescentar, não pode ser no sentido de nós é que somos bons e os outros não. Porque o Carlos, se calhar melhor que eu, pode falar sobre isso, porque o futsal local precisa do jogador local também. E quem vem de fora tem que também dar o bom exemplo. E muitas vezes o que eu sinto é que, ok, há alguns casos há uma diferença qualitativa muito evidente, mas depois até que ponto é que esse jogador está disposto a construir o jogador local também. Também depende do jogador local querer crescer. Mas é uma balança que o futuro poderá mostrar que eu estou errado, mas eu por mim sei que dificilmente terei a oportunidade de trabalhar numa estrutura desse tipo, por isso também sou um acérrimo defensor, não de agora, mas de sempre do jogador açoriano, porque nós também temos qualidade. O jogador açoriano não é assim tão inferior quanto se quer fazer, tem que se trabalhar bem, e aí também trabalhar bem não só nos séniores, mas desde a formação, e aí é que está o grande desafio do futsal. Sim. Eu lançava aqui um apelo a jogadores séniores que estejam a pensar a parte de atleta, a jogadores que foram referências da modalidade. O futsal precisa que pessoas que tenham passado na modalidade ajudem à formação do futsal, sejam os quais forem. É muito fácil dizer, o Carlos, o Federico querem estar nos séniores. O Carlos, o Federico, o meu caso, estou neste momento nos séniores, estou a fazer o meu papel. Mas o futsal para crescer, o desafio é haver mais pessoas. E se a gente tiver, eu dou o exemplo, o Nuno Cardoso, que ainda não tem o curso de treinador, eu vejo qualidade no trabalho dele porque ele conhece a modalidade e o futsal precisa disso. Isso acontece em quase todas as modalidades. E não só há espaço, mesmo pessoas que não, estejam, que não tenham sido atletas e tirem o curso, toda a gente é bem-vinda, mas se as referências da modalidade se aproximarem do treino e da formação, acredito que o futsal possa crescer. O regresso do Paulo Lopes à modalidade é bem-vindo. Acho que a gente precisa de todos. O Duarte Mel, estou-me aqui a lembrar de pessoas que reconhecem valor e que fazem falta ao futsal. O futsal precisa de todos. Precisa dos treinadores, precisa dos dirigentes e somos nós que temos que fazer a modalidade andar. Se trabalharmos internamente à espera do dia que a porta do nosso quintal ou o programa do ter castelo dá para Sim. se o castelo for aberto e toda a gente se vê em paz e que a gente consiga ter E a minha mulher não. o contacto do exterior, podemos crescer. Porque eu próprio tive esse privilégio de exercícios de contexto de treino ter sido colocado à prova por ações e por momentos em que eram diferentes daquilo que nós estávamos acostumados. E, portanto, eu tive esse privilégio e aprendi bastante. Ao ver alguns desses jogadores treinar, faz-me tocar naquilo que o Nuno estava a falar há pouco. E como coordenador do grupo de esportivos da Casa Povo da Vila São Sebastião, tem tido esse cuidado de ter as melhores pessoas possíveis a trabalhar na formação. Sim. Mas, se me E permites, trabalhando ao máximo. eu posso me ter desviado um bocadinho numa coisa que o Paulo tocou, que eu acho que é importante. Qual é a tua opinião, e tu que trabalhas com os jogadores do exterior, qual é a tua opinião sobre essa situação? O Paulo estava a tocar nisso há pouco e eu gostava de ter... É isso que eu estava a dizer. Acho que podem ser muito importantes no desenvolvimento do jogador local, desde que venham com essa abertura como estavas a dizer há pouco, de fazer crescer localmente. E isso nem sempre Não, e até numa coisa mas importante. isso também é uma questão de gestão. Agora, Mas o Nuno tocava ali num ponto, deixa-me só dizer isso, e os matraquilhos, por exemplo, cresceram muito. Os matraquilhos tinham a bandeira da formação. E muitos daqueles miúdos, aliás, alguns que hoje estão na equipa sénior, cresceram
tendo como referências os jogadores que ainda hoje estão lá, não é? Sim. Por exemplo, o caso do Piolho acaba por ser colega de equipa de jogadores que há uns anos atrás eram referências para ele, Certo. não é? O que é que eu quero? Esta volta toda para chegar onde? Muitos destes jogadores que vêm para cá, não é? Os jogadores do exterior que vêm para a região jogar, não é? Podem ser aproveitados também até pelo conhecimento que têm de jogo, e alguns deles até já vêm acreditados com o título de treinador. Muitos deles podem ser, por exemplo, utilizados nos escalões de formação, que é uma lacuna que nós temos. Como é que é a vossa opinião sobre isso? Concordam? Sim, Mas ainda quero ser contraproducente na minha opinião. Se vem para ajudar, bem-vindo. Até porque a gente claro. temos falta de qualidade de Exatamente. trabalho na formação. E eu falo por mim, por exemplo, eu para ter jogadores à minha imagem, eu quanto melhor trabalhar na base, melhor vou trabalhar nos séniores. Porque assim, eu tenho uma filosofia. Quanto mais cedo começar essa identidade, não é? Eu tenho uma filosofia e cada vez mais, eu já disse aos jogadores meus, eu estou no futsal neste momento não só pela parte da classificação, mas pelo gosto que me dá o futsal. E um atleta até o último dia que joga pode continuar em formação. Agora, obviamente que eu prefiro pegar num atleta que já tem a base e evoluiu a minha forma de jogar, do que estar sempre para começar. Eu este ano, por acaso, o Cardoso é meu atleta e é meu diretor, e digo, pá, parece que todos os anos tem que começar A, B, C, A, B, C. Eu quero chegar ao fim do alfabeto, é um pouco nisso. Sim, Se eu trabalhar melhor na formação, excelente. E obviamente, se vier jogadores do exterior como não há o maior, eu volto a dizer, eu não sou contra o jogador Sim. Eu acho que isso ficou extra-região, claro, exatamente. desde que Seria venha tudo para acrescentar ao futsal local. O Nuno há pouco tocava, não neste tema, mas relacionado com outro assunto, ele tocava na questão do nosso jogador também querer e estar disponível para isso, ser resiliente e também ser humilde, tal e qual como também tem que haver. Eu usava muito a questão da frequência do rádio. Não há, toda a gente tem que estar bem sintonizada e toda a gente saber bem o seu papel. E depois tem que ser uma seleção Ao nível, importante. isso é uma crítica que eu aponto já há muitos anos. Ao nível da formação, o nosso jogador também devia ter um bocadinho mais de compromisso. Falta um bocadinho de compromisso ao nosso jogador, não é? A coisa quando começa a doer, quando o treino começa a pesar, quando a exigência começa a aumentar, ele já não gosta muito. Ele gosta muito o nosso jogador gosta muito de jogar a bola, 5 para cada lado, mas quando a exigência vai aumentando, É uma questão cultural. não é muito, cultural, né? Paulo, não é mas muito receptivo eu concordo a essa contigo, exigência. mas eu nunca me dispo da responsabilidade de todos os intervenientes. Começa no jogador essa mentalidade ou começa no dirigente, no treinador provavelmente, e passa para o jogador? Mas Acho que já agora força, desculpa, Paulo, peço força. desculpa. Ele falou aqui o Nuno fala aqui numa situação quanto ao jogador estamos de exterior, completamente de rigor, desde que venham acrescentar e que venha com esse intuito. Não venha aqui passear a sua classe, o seu vedetismo, como dizem muito bem o Nuno, que há alguns, mas que venha de facto empenhado em deixar a sua marca, se calhar, no futsal da Ilha de Ceira. E completamente de acordo. Até porque nós Porque precisamos se disso, viemos, exatamente, porque se de facto vem com esse intuito de vedeta e passear aí as coisas, está a tirar lugar a um jovem que queira se calhar se ingrato. Quanto aqui o Nuno agora acabou de falar numa coisa que é muito importante e que é muito, nós falamos muito dos jogadores disto e daquilo, sei quê, mas dirigentes. Nós às vezes não nos apercebemos bem do que é um dirigente. Eu, em todas as equipas por onde passei, eu fui um bocadinho dirigente e senti isso na pele, porque as exigências estão a ser muito grandes para o dirigente. É verdade que estou a adquirir ferramentas essenciais para o futuro da modalidade, tanto os treinadores como os dirigentes. E acho muito bem que devia haver também essa formação. Mas os dirigentes à moda antiga, que era carregar bolas, levar bolas e águas, não sei quantos mais, acabou. Está a desaparecer. E essa gente estava ali porque amor à camisola, só. Amor ao seu clube. Eu não me esqueço do dia em que saí da União de Desportiva Paraense e nunca mais houve cenas. E um dos dirigentes lá desatou-se a chorar, em lágrimas, puras lágrimas. Isto é a minha vida, dizia ele. Isto é a minha vida. Eu adoro União. Sempre vi com União. Com futebol, no tempo ainda de futebol. E agora vai acabar assim, não sei o quê. Por acaso aguentou-se os miúdos. Aguentou-se os miúdos.
É para o dirigente tem uma grande cota de sucesso em tudo que nós estamos aqui a falar. Podemos ter os melhores jogadores, os melhores treinadores, mas os dirigentes também têm que ser bom. E tem que ser, mas nós estamos a olhar, nós vemos muitos clubes a fechar Mas também porque tem que ser acarinhado, Paulo. Exatamente, claro, Acarinhado pelas por todos, instituições. por Um todos. bom dirigente às todos. vezes é quase um adjunto, não é, Paulo? Afirmativo. Porque eu continuo. Nós já reparamos, eu em 2000, quando foi a Série Açores, 2010, né? Quantas equipas tinham o campeonato? 14, 16, 14 ou 16. Quantas é que temos agora? 7. 7. Mais Tá, 5. também estão 5 na Série Açores, Exatamente. claro. Mas, por exemplo, no ano e para terminar, no ano da Série Açores, que foi campeonato de futsal, tínhamos 2 na segunda divisão, 3 no campeonato de futsal dos Açores e mais 10, tínhamos 15 e já chegamos a ter 17. Exatamente. Portanto, Mas pronto, vão. Precisamos de todos, digamos assim. Claro, exatamente, não é? Quer dizer, é importante. Acho que isto. Todos isso competir com os melhores. Exatamente, sem sombra de dúvida. Sem sombra de E dúvida. tem um Mas, projeto que, ok, como o Paulo no início falou numa coisa, dentro dos 40 minutos somos todos Sim. adversários, que é importante. sim. É uma cultura claro. também de bairrismo que temos que cortar no nosso futsal. Felizmente, acho que entre a classe de treinadores isso está cada vez mais fortalecido. Somos adversários nos 40 minutos, cá fora a amizade pode subsistir. Mas tem um projeto comum. E o projeto comum é vestir a camisola de futsal. E é isso que estamos aqui a fazer. Sem dúvida. Vou voltar um bocadinho atrás. O treino, as questões do treino não eram só o tático, tinha muito a ver também com a intensidade com que se treinavam. Lá está. O jogo era parado, havia um fixo muito fixo, um pivô muito pivô. Sim. Portanto, a exigência no treino a nível físico também não era muito grande. E eu no primeiro ano, quando chego, havia um exercício que fazíamos muito, deves-te lembrar, Carlos, para treinar superioridades numéricas, que havia um jogador que durante 2 minutos andava a fazer piscinas para fazer 2 para 1, 3. E há um dia que havia, logo nos primeiros treinos, havia pouca gente no treino, e o Ricardo então faz 2 vezes seguidas. O Ricardinho tinha um problema, é que ele não geria o seu esforço, e então dava tudo e depois muitas vezes colapsava. Então às vezes sentava-se, ficava tipo desmaiado, com os olhos meio revirados, mas aquilo eram 2, 3 segundos, está bom, vamos embora lá para dentro e está a andar. E então o Ricardo faz piscinas uma vez, troca só os jogadores e o Ricardo vai fazer piscinas outra vez. E quando o gajo vem para baixo para uma das balidas, claro, ele já vem assim a cambalear, cai, e fica de costas assim com os olhos meio revirados, aqueles 3 ou 4 segundos que eu costumava ficar. E entretanto o Manu estava na outra equipa, ia defender no caso, e o Manu, ei, dá um toque assim no pé do Ricardinho, vocês venham cá que eu não gosto de cair mortos, Portanto, isso era um bocadinho a exigência que não havia, que passou a haver no treino. O Ricardo também era um exemplo extremo, quer como jogador, quer como homem, estava sempre disponível, mas o jogador não dava tudo o que tinha porque também não era obrigado ou não lhe era exigido que desse tudo o que tinha. E a partir do momento em que começámos a encarar o nosso futsal de outra forma também, essas modificações ao nível do treino acho que foram fundamentais para a progressão que tem existido. Antes de vos passar a palavra, e se quiserem pegam também para a vossa despedida, apontámos muitas críticas ao nosso futsal, mas pegando também na última parte da discussão, se ainda há interesse do jogador exterior em vir para a região competir na Série Açores, é porque alguma coisa de apelativo também deve ter aqui o nosso campeonato, não sei. primeiro de salientar o que a Associação e a atual direção têm feito pelo futsal e a questão o próprio formato das competições. A atual direção da Associação tem tido um cuidado constante em ouvir os clubes e ouvir também os treinadores. Portanto, e lembro de ter estado presente em 2 ou 3 reuniões que existiu por causa da conversa dos quadros competitivos e, portanto, acho que da parte da direção acho que temos de salientar isso. Depois, também acho que, pegando nisto que o Paulo estava a falar, acho que é importante mantermos agarrarmos a pontos que nós possamos continuar a crescer, embora nesta fase do nosso quintal e o contexto de pandemia, que ainda não falamos cá, tem-nos permitido ser um bocadinho protegidos. Aí é que é ficação do quintal e demais. Exatamente, temos estado no nosso quintal e em relação ao contexto nacional temos sido privilegiados nessa questão, porque temos continuado a competir, a nossa formação é continuar a competir e é praticamente a única do país que o faz e, portanto,
até nisso podíamos aproveitar este tempo para nos diluir essa diferença cá com a competição nacional. E, portanto, acho que temos que nos continuar a agarrar. Acho que essas referências que têm vindo para cá também podem continuar a acrescentar. Há projetos que estão cada vez mais delineados nesse aspecto, e acho que as coisas podem continuar. Agora também quero concluir e contar aqui uma história que tive com o Paulo, e ali nesse dia foi também na questão do gelo. Nós já no final do Fundo Pastar, o Paulo tinha um hábito na altura de tomar duas com os jogadores. E o Paulo tinha uma particularidade que todos os jogadores, porque o Paulo tinha alturas em que não se chegava muito a proximidade, que os jogadores não era, ou pelo menos não diziam tudo a ele. E há um jogador que entra, o Maca, que entra para o balneário dentro. O Paulo quando tomava duas, tinha muito, muito pelo no peito. E o Maca entra para o balneário dentro com o casfregona do balneário colado ao peito. E então o Paulo, pá, nesse dia foi Sou o Maca. a imagem mental Maca, foi pronto. E de outras histórias mais que tive o prazer e o privilégio quero deixar isso publicamente, porque foi um gosto enorme. E o Paulo agora está num lugar que tem um impacto direto na nossa formação, e provavelmente foi o meu professor e o meu grande inspirador na modalidade, e portanto devo esse reconhecimento a ele. Eu, da minha parte, também quero agradecer. A minha participação foi um bocado mais modesta, digamos assim, mas também a minha maneira de ser. Eu gosto muito de ouvir, gosto de falar, mas gosto muito de ouvir, e foi um prazer estar convosco. E lançava aqui um repto aos clubes da nossa ilha. Faz falta uma União Praense, faz falta uma Fonte Bastar e alguns mais que por aí andam, que esperemos que os que estão aí, que não fecham por falta de dirigentes, que é grande parte disso. Eu sei que as despesas, os custos são muito grandes. Nós também temos que ter olhar um bocadinho por aí, porque o tempo em que era pegar, que é do meu tempo, andar a treinar à chuva, ali no Juncal, no Cabo da Praia, esse tempo já passou. Mas esse tempo era mesmo aquele que era amor à camisola. Paixão mesmo. E foi isso que me fez apaixonar por esta modalidade. Eu jogava futebol de salão, os torneios, aquela bola pesadona. E isso era o gosto que eu tinha. E pronto. E pronto, isso é um repto que é difícil, mas gostava, porque. E cativar essa juventude, que a gente acabou por não falar muito da formação. Pois foi. Eu acho que a formação é um. O jogador é o futuro, mas é um futuro. Eu não o vejo assim muito brilhante, sinceramente. As mentalidades podem estar a mudar, mas acho que não estão capacitados para um insucesso. Quando o Paulo há bocadinho falava em ter que quando eles querem a velocidade a muito, dizer, começam a encostar, arranjar lesões, não sei o quê. Não, é o insucesso. Porque acho que a nossa juventude está um bocadinho. Tem que pensar um bocadinho nisso. Que é o insucesso. Depara o sucesso, o que é que eles fazem? Desistem. Não lutam pelos objetivos. Não são a maioria, mas grande parte. Eu apanhei atletas nos 2 anos em que eu tive. Exatamente. Quando são confrontados com isso, deixam de aparecer, deixam de quê? Mas isso é um problema da sociedade, não só de futebol. Exatamente. Mas nós podemos no desporto aproveitar, Nós tentar fazer aquilo que se calhar não é feito noutros sítios. Dá uma palavra de agradecimento também a todos os atletas que trabalharam comigo até hoje, porque o crescimento de um treinador também se faz do trabalho dos atletas, e sou grato a isso. E se me permitem, ser treinador é uma função tão apaixonante quanto exigente, e as horas de trabalho e dedicação que não posso dar com a família, agradeço em particular à minha mulher pela paciência que tenho e que me dá espaço para ser treinador, porque nem sempre é fácil. É um orgulho ser treinador, mas eu sei o quanto é exigente. E que, para terminar mesmo, falou-se nos jovens. Eu acredito na juventude, apesar de toda a dificuldade, que a gente sabe guiá-los, e
que a futura geração de futsal terceirense e açoriano cria em si desafios para ultrapassar aquilo que os anteriores já fizeram. Eu acho que é isso que também temos que lhes passar. Obrigado a todos.